Olha o que tem no banquinho. O Vinícius viu antes, eu não tinha visto o porta-celular. Eu não tinha visto, Ana, o porta-celular. Que pariu. Ai, caralho. Eu juro pra vocês que eu não tinha visto o porta-celular. Eu sei. Eu sei que você tá aí, fazendo o seu cocô e me assistindo. Eu tô olhando no seu olho enquanto você está de calças arriadas fazendo o seu cocôzinho. Eu sei que você tá com o seu celular a 50 centímetros do rosto, se sentindo julgado agora por estar com a sua roupa de baixo amarrotada nos seus tornozelos. Eu sei sim que você fica mais do que 6 minutos sentada no vaso sem precisar, que você tá esperando o vídeo acabar, porque você tá esperando o TikTok passar, porque você tá aí scrollando sem precisar estar sentado. E aquilo que a sua mãe sempre te disse, sai daí menino, que senão vai fazer mal pro seu butico, parece ser verdade. Eu sou Emílio Garcia, você tá aqui no Blablalogia e hoje a gente vai falar sobre riscos que o seu UQ corre por você levar o seu celular, o seu tablet, o seu Kindle, o seu leitor de livro digital e no passado até um jornal para te acompanhar no banheiro, certo? Então sempre que a gente fala desses temas, a gente tem alguns problemas. Por quê? Porque dizer isso pode ser determinístico demais. Mas Emílio, não são todas as pessoas que ficam sentadas no banheiro usando o celular que vão ter hemorroida, que vão desenvolver problemas de circulação, que vão gerar hemorroida. Emílio, você está exagerando. Eu estou aqui 10 anos sentado na privada e isso não aconteceu. Mas não é assim que a ciência funciona. Então o que a ciência vai fazer é que a ciência vai olhar para dados, vai levantar informações e vai tentar responder se o hábito das pessoas, se esse hábito específico das pessoas de consumir conteúdos em geral, mas em especial dos celulares no vaso sanitário, podem aumentar a incidência de hemorroidas, tá? Primeira coisa que a gente tem que explicar é que o que são hemorroidas? Então, hemorroidas são varizes, são especialmente são afrouxamentos da parede de veias e artérias, como acontecem na perna das pessoas, só que ligado ao intestino, principalmente ao final do intestino. Então existem hemorroidas que são internas, que são varizes internas do intestino, e tem aquelas hemorroidas que são mais conhecidas, que são aquelas hemorroidas externas, quando os vasinhos ficam inchados, eles perdem essa elasticidade e eles acabam saindo e ficando evidentes. E em alguns casos isso pode acontecer de machucar, de causar algum dano e assim por diante, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender em relação a hemorroidas é que, como quase tudo no nosso corpo, ela vai ter uma base genética. Então existem pessoas que têm uma tendência maior a ter essas varizes, seja na perna, seja na região do intestino. Então, como a maioria das coisas que a gente vê no nosso corpo, existe uma tendência genética de você ter determinadas características. E é claro que essas características vão se manifestar ou tendem a se manifestar conforme você faz uma interação com o ambiente. Dependendo dos hábitos que você tem, existe uma maior probabilidade dessa propensão genética ou até de uma não propensão genética se colocar. Então, por exemplo, existem trabalhos que mostram que pessoas que ficam muito tempo constipadas, que têm uma dificuldade para ir ao banheiro, e o que se diz saudável é que você vá ao banheiro pelo menos uma vez por dia para fazer o seu cocôzinho, fazem um cocô mais seco, porque o intestino absorve mais água, e isso aumentaria a tendência de você desenvolver esse tipo de varizes, desenvolver hemorroidas. Pessoas que comem pouca fibra também teriam esse mesmo problema, porque uma coisa andaria com a outra. E uma coisa que sempre se discutiu é se o hábito de ficar no vaso ou até de ficar sentado por muito tempo pode influenciar nisso, e é disso que a gente vai falar hoje. Outro fator importante que pode afetar você ter hemorroidas é sobrepeso. Então existem trabalhos que mostram que pessoas que engravidam têm uma tendência maior, por exemplo, a desenvolver hemorroidas por causa do peso da barriga. E sobrepeso por alimentação também aparentemente aumenta a chance de você ter hemorroidas. Mas o que é legal e interessante que a gente vai falar no vídeo de hoje é sobre esse artigo aqui, publicado na PLOS ONE, uma revista muito boa, uma revista científica muito boa, em que os pesquisadores
pesquisadores avaliaram qual que é a relação entre o uso de smartphone, o uso de celular no banheiro e o aumento ou não do risco de desenvolver hemorroidas, de desenvolver essas varizes, tá? Por quê? Qual que seria a lógica por trás disso? Você fica muito tempo sentado, o vaso sanitário não tem apoio, então você ainda aumenta a pressão na região baixa do intestino e isso faria com que você aumentasse a chance de você desenvolver essas varizes, de você ter esse problema, tá bom? Então, para isso, eles pegaram 125 adultos para participar desse estudo e eles fizeram colonoscopia, fizeram um exame de colonoscopia, um exame de imagem a partir do ânus, do intestino, do final do intestino dessas pessoas, para avaliar se essas pessoas tinham hemorroidas ou não, sejam elas internas ou sejam elas externas, tá? E o que eles descobriram foi o seguinte, foi que dessas 125 pessoas, 43% das pessoas que foram analisadas tinham algum grau de hemorroida, tá? Então apresentavam esse problema nesse desenvolvimento. E aí o que eles descobriram foi que quando eles entrevistavam essas pessoas sobre o uso de celular no vaso e relacionavam esses dados, então o uso de celular no vaso com a presença desses 43% de hemorroida, e eles corrigiram para a idade, eles corrigiram para sexo, eles corrigiram para tudo que vocês puderem imaginar, ou seja, esse resultado tá ligado sim ao uso de celular no vaso. Eles descobriram que o uso de celular no vaso aumenta em 46% o risco de você ter hemorroida. 46 fucking por cento aumenta o risco de você ter hemorroida a hora que você usa o celular no vaso. Eu vou repetir, 46%. Então, na minha modestíssima opinião, principalmente se na sua família você tem um histórico de hemorroida, você que está assistindo no vaso, deixando o seu like e se inscrevendo no canal, não deveria, em hipótese alguma, usar o celular, o tablet, o leitor de livro digital, o jornal, a revista, o livro no banheiro. Você deveria fazer o famoso splash and go. Deu vontade, vai lá, splash, limpa e vai embora. Tá? Limpa direito, abaixa a tampa antes de dar descarga, faz tudo direitinho, mas fique menos tempo no banheiro. O que os pesquisadores dizem é que as pessoas que usam celular ou qualquer outro dispositivo no banheiro tendem a ficar mais do que 6 minutos fazendo cocô. Então, se você é um deles que leva qualquer coisa para ler enquanto faz o seu cocôzinho, talvez você não devesse fazê-lo. O Henrique fez uma pergunta super importante. Fazer cocô agachado é mais saudável? Henrique, Tem uns trabalhos bem legais que mostram que a posição de cócoras é a melhor posição que a gente tem para fazer o nosso cocôzinho. O único cuidado que a gente tem que tomar é que os nossos vasos não são desenhados para você ficar de cócoras em cima dele. Então, ou você arruma um daqueles vasos de chão para usar o banheiro, ou você arruma, quer ver, deixa eu colocar aqui. Então, você vai arrumar um cara desse aqui, que você vai encaixar na base do vaso, e aí você vai ficar com os seus pezinhos aqui, ó. E essa posição, uma posição muito mais ergonômica para você fazer o seu cocô. Então, se por acaso você tem alguma dificuldade e o seu vaso é desse aqui, não é aquele vaso que você faz agachado no chão, e a gente nem tem perna para isso, porque isso é uma coisa que você tem que treinar desde pequenininho, é muito difícil ficar agachado desse jeito. Você pode comprar um banquinho desse aqui, colocar os seus pezinhos aqui em cima, aí você vai ficar com o joelho mais alto, você vai forçar uma posição de cócoras e você vai ter um resultado melhor para fazer o seu cocô de maneira mais fácil, prática e econômica, tá? Dizem que tanto que arrumaram aqueles banquinhos, é isso. Então, não dizem que existem artigos que mostram que a posição ideal para fazer cocô é mais de cócoras do que sentado. Custa R$25 um banquinho de plástico, beleza? Então, não sobe no vaso. Não, e o melhor, cara, isso aqui é genial, cara. Isso aqui é a coisa mais genial do mundo.
Eu não tinha reparado nisso. Eu vou mostrar a imagem de novo. Tô mostrando a imagem de novo aqui, tá? Eu quero que vocês digam pra mim o que tem nessa imagem que eu achei genial. Eu vou mostrar outra imagem daqui a pouco. Então tá aqui, ó. Tá aqui o banquinho que eu acabei de mostrar pra vocês. Aí eu voltei pra ver o preço. Aí olha só. Calma aí, eu vou colocar outra imagem aqui. Cara, isso aqui é muito bom, velho, no vídeo de hoje. Olha que maravilha, cara. Deus é bom o tempo todo. Deus é muito bom o tempo todo. Olha o que tem no banquinho. Olha o que tem no banquinho. O Vinícius viu antes. Eu não tinha visto porta-celular. Eu não tinha visto, Ana, o porta-celular. Puta que pariu. Ai, caralho. Eu juro pra vocês que eu não tinha visto o porta-celular. Ai, ai, ai. A Luísa perguntou, então agora é seguro. Ai, caralho. Muito bom. Só falta o modelo com caixa de som Bluetooth. Enfim, a hipocondria. Isso mesmo, Guilherme. Ai, caceta. E o problema é a dor no pescoço, né? Porque tá lá no meio da perna, você vai fazer cocô olhando pro... Cara, é muito horroroso esse negócio. Ai, caceta. Era isso que eu tinha pra dizer no vídeo de hoje. Muito obrigado por acompanhar o Blá Blá. Cuide do seu butico. Cuide, seja saudável, coma direito pra ter um butico saudável também. Falou, valeu e tchau.